Vamos estudar a Bíblia, a palavra do nosso Deus. Abra lá em Mateus, capítulo 6, 19 a 21. Assim nos diz o texto sagrado: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajunteis para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém. Senhor, fala conosco através da tua palavra, nos ensina nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar, então, um pouco sobre o tesouro do crente, ou, se alguém preferir, o tesouro, os tesouros na terra e o tesouro no céu. O Senhor Jesus Cristo estava ensinando a sua igreja, nesse contexto aqui, quando ele ensina a sua palavra aos seus discípulos, aos seus seguidores, o sermão, o famoso sermão da montanha. E aqui o Senhor começa a ensinar, na verdade ele continua ensinando, instruindo, orientando. Ele havia acabado de falar a respeito de como se deve orar, ensinando a famosa oração dominical. O Senhor ensina, fala, orienta como se deve jejuar, como se deve também dar esmolas. O Senhor, então, agora fala sobre os tesouros no céu. O que, na verdade, o Senhor queria era que os seus seguidores fossem diferentes de todas as pessoas do mundo inteiro. Sim, o propósito de Jesus era imprimir na mente deles que eles deveriam amar a Cristo de todo o coração, acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas. E nada nem ninguém poderia ocupar o primeiro lugar na vida de cada um dos seus seguidores, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Tanto é que ele diz lá no último versículo que foi lido, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, e também no versículo 24, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, porque não podeis servir a Deus e às riquezas. Na outra versão, não podeis servir a Deus e a Mamon, que dá no mesmo. De maneira que o Senhor Jesus Cristo estava alertando aos discípulos, aos seus seguidores, quanto ao problema grave da humanidade em relação à avareza. A avareza tem sido um Deus para as pessoas. O dinheiro, melhor dizendo, tem sido um Deus para as pessoas. Isso chama-se o pecado da avareza. As pessoas têm amado o dinheiro de tal maneira que não tem tido espaço no coração delas para Deus. Deus não reina, não governa num coração avarento, num coração que ama o dinheiro, que coloca em primeiro lugar o dinheiro, que só pensa em dinheiro, que só pensa em coisas materiais, que não se preocupa com o próximo, que não se preocupa com o reino de Deus, que não se preocupa com as coisas espirituais. Esta é uma pessoa avarenta. E Jesus já foi logo falando para eles: eu não tenho seguidores avarentos. E se houver, se existir, tratem de abandonar a avareza. Tratem de amar o amor, de abandonar o amor ao dinheiro. Tratem de se converter.
E lá no capítulo 18, ele diz assim: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. O Senhor então quer que nós o amemos de todo o coração, que nós o adoremos, que nós o glorifiquemos, que nós o coloquemos em primeiro lugar na nossa vida e que o dinheiro seja a solução e não problema para nós. A verdade é que o dinheiro para muita gente tem sido o problema e não a solução. O dinheiro tem sido uma pedra de tropeço. O dinheiro tem sido uma pedra de tropeço porque as pessoas não têm espaço para as coisas espirituais na sua vida, no seu coração. Elas estão tão preocupadas com o amanhã, com o futuro, com se elas vão conseguir ter um bom dinheiro, uma boa quantidade de dinheiro para a velhice, assim por diante, que elas mergulham de cabeça no trabalho e na busca pelo ouro, pelo dinheiro, que elas não têm tempo para orar mais, não têm tempo para ler a palavra de Deus, não têm tempo mais para as coisas espirituais, e aí acaba que elas está agora adorando ao dinheiro e não a Deus. E Jesus já foi logo mostrando, falando para os seus discípulos, para os seus seguidores, que eles deveriam amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o ser, e não colocar o dinheiro ou qualquer outra coisa, ou bens materiais, que dá no mesmo, né? Ou família, familiares, ou pessoas, né? Mãe, pai, mulher, marido, filhos, irmãos. Quem colocar alguém acima de Jesus na vida, essa pessoa é idólatra, essa pessoa não serve para ser seguidora de Jesus Cristo. O cristianismo é uma religião radical, exige compromisso, exige renúncia, exige adoração, exige compromisso pleno, entrega total, entrega plena ao Senhor. Porque Jesus, ele quando se entregou por nós, ele se entregou sem reservas, incondicionalmente. Ele morreu numa cruz, ele foi exposto à vergonha pública e ele não teve vergonha de nos substituir ali naquela cruz. Por isso que ele exige o mesmo de cada um de nós, lealdade, compromisso, santidade na presença dele. Esse texto, então, nos fala sobre este assunto e eu gostaria que nós estudássemos em poucas palavras, para o nosso enriquecimento espiritual. Em primeiro lugar, o Senhor nos proíbe, veja que é uma proibição, acumular tesouros sobre a terra. Eu vou reler o versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Então, o Senhor começa o texto, esse versículo aqui, proibindo, não acumuleis, não acumuleis é imperativo, é uma ordem, ele proíbe, é uma proibição, na verdade, acumular tesouro na terra. E ele diz que o tesouro aqui na terra acaba sendo que objeto de ganância, de roubo, ou então de ferrugem, de traça, e também de ladrões e assim por diante. Por isso que ele diz que não vale a pena, isso é um dos motivos, depois ele vai falar sobre o tesouro no céu e a razão por que nós devemos acumular tesouro no céu. Mas vamos ver primeiro por que nós não devemos acumular tesouro na terra. E ele responde justamente por isso, porque os tesouros daqui passam, os tesouros daqui se acabam. Os tesouros daqui, às vezes, é roubado. O tesouro aqui é objeto de ferrugem e por aí vai. Agora, o que é tesouro sobre a terra? Tesouro sobre a terra é ter dinheiro como seu maior tesouro. É isso que é tesouro na terra, é ter o dinheiro como um Deus, Deus com D minúsculo. Mas é Deus, né? Ele vai governar. Então, a gente deixa de ter Deus com D maiúsculo como nosso Deus para ter Deus com D minúsculo como nosso Deus. Portanto,
É isso que é realmente tesouro na terra, quando a pessoa ama mais os bens materiais. O Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 6, 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O Senhor, então, ele já vai dizendo para nós ficarmos atentos. Nós não podemos servir a dois senhores. Dinheiro é problema? Dinheiro é pecado? Claro que não. Dinheiro é a solução. É bom que tenhamos dinheiro para pagarmos as nossas contas, para suprir a necessidade da família. Dinheiro é bom e é importante que nós tenhamos dinheiro para pregarmos o evangelho e assim por diante. O dinheiro é uma bênção. Agora, o problema é quando a pessoa passa a amar o dinheiro. O problema é quando a pessoa passa a ter avareza, só pensa em dinheiro e assim por diante. Por isso que Jesus fala que não podemos amar a Deus e o dinheiro ao mesmo tempo. A palavra do Senhor, então, condena a avareza. Condena a avareza, e está lá em 1 Timóteo 6,10, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Já vi, infelizmente, muitos crentes querendo ficar rico, querendo ficar poderoso, querendo ter muito dinheiro. Ora, como falei, ter dinheiro é importante, mas quando a pessoa quer ficar rica, ela aí cai em muitas ciladas, muitas tentações, porque vão aparecer muitas oportunidades, mas na verdade são mais armadilhas. Pessoas que começam a jogar, por exemplo, na loteria esportiva, pessoas que começam a jogar em outras coisas, outros jogos dissimulados, como, por exemplo, pirâmide, como algum negócio que ganha muito dinheiro, né? E a gente deve desconfiar, e que, na verdade, é uma pirâmide disfarçada. Nós temos que ter muito cuidado. E, infelizmente, muitos cristãos têm caído no laço, muitos cristãos, nessa tentativa de ganhar o dinheiro fácil, aí têm sido alvo do inimigo, têm sido aprisionado e perdido, inclusive, muito dinheiro. Muito dinheiro. Conheço muitas pessoas que perderam dinheiro porque nesse afã de querer ganhar o dinheiro fácil, e aí perderam dinheiro para os espertalhões, para os especuladores, para os atravessadores, para toda essa gente que se diz especialistas em dinheiro. A gente vê muito na internet, nas mídias, na TV e por aí vai, aquela gente que diz que são especialistas e quer orientar como você investir o seu dinheiro. Mentira! Tome cuidado com essa gente, com esses mentirosos que estão de olho no seu dinheiro, querendo lhe ensinar como aplicar o seu dinheiro, querendo ensinar como fazer para você ganhar muito dinheiro. Mentira! Ele está de olho no seu dinheiro. Tome cuidado, não fique, não caia nas ciladas, não caia nas ciladas desses espertalhões, desses atravessadores, dessas pessoas que dizem que podem fazer com que o seu dinheiro renda e por aí vai. Tome muito cuidado. Você é filho de Deus, não precisa dessas coisas. Aplique o seu dinheiro bem aplicado. Aplique o dinheiro na sua família, aplique o seu dinheiro nas coisas corretamente. A Bíblia diz que nós não devemos gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão. E tem muita gente, infelizmente, gastando dinheiro à toa, gastando dinheiro com vaidades e coisas supérfluas que não são importantes, né? Eu entendo que a gente deve fazer um investimento, mas que seja uma coisa segura, uma coisa correta, uma coisa legal e não uma coisa ilegal. Então, vamos continuar. O que é, então, tesouro sobre a terra? Em segundo lugar, é quando a pessoa só se preocupa com herança material, com as coisas desta vida. Aí foi exatamente isso que aconteceu. O Senhor Jesus Cristo estava numa certa ocasião
pregando o evangelho, e no meio da multidão um homem chega para Jesus e diz: Senhor, faça com que o meu irmão divida a herança comigo. E Jesus começa a dar um sermão e diz assim: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Então o Senhor, ele fala essas palavras. Não se sabe exatamente se foi com o homem que pediu para que Jesus partisse, ordenasse ao seu irmão para que partisse a herança, ou se estava realmente falando com o homem que não queria repartir a herança, dando uma porrada, né, um sermão para que ele parasse com a avareza. De qualquer forma, o Senhor fala essas palavras para censurar todo tipo de avareza. E em seguida, ele conta a parábola de um homem rico. Diz que tinha um homem rico, tão rico que quando ele plantou, tinha muito produto para colher, muita cultura ali para ele colher. E aí ele pensou consigo: e agora, onde é que eu vou botar essas coisas todas? Já sei, vou desmanchar todos os meus celeiros e construir outros maiores. Vou encher e dizer a minha alma: alma, tu tens para a vida toda, regala-te, curte, bebe, e assim por diante. E Jesus diz assim: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tens, para quem vai ficar? Então, o Senhor diz o seguinte: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O Senhor censura de forma terrível a avareza. O Senhor não aceita, em hipótese alguma, a avareza. A palavra de Deus lá no Salmo 16 diz assim, versículo 2: a minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Estava me lembrando de um vídeo que colocaram no grupo, e o vídeo retrata uma pessoa falando sobre uma outra pessoa que era catador de latas e de papelão e por aí vai. A família vivia quase que na miséria. Tanto é que os vizinhos davam comida, ajudava. Então, vivia na miséria não era porque ele era catador, porque catador é um trabalho digno, honroso. A pessoa vai catar e vai vender o papelão, vai vender as coisas e dá para viver tranquilamente. Só que essa família vivia na miséria. E aí, este homem, depois de muito tempo, veio a falecer. E aí a família continuou ali e tal, a mulher, os filhos. E certo dia, ela recebeu a visita do gerente do banco. Olha, eu acho que a senhora deveria ir lá, porque o seu marido deixou um dinheirinho lá na poupança. E aí, quando chega lá, tinha quase 200 mil reais. O homem pegava todo o dinheiro e botava no banco, enquanto que a família estava passando necessidade, era um avarento. Não tinha compromisso com a família, não tinha compromisso com o reino de Deus, com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. Ele queria somente acumular, 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 enquanto que os filhos estavam morrendo de fome. Eles não morreram por causa da bondade dos vizinhos e dos amigos que foram e socorreram. Então, aquela senhora vai lá e pega aquele dinheiro, claro, e melhora bastante de vida, tá certo? Porque ela entendeu que o marido foi realmente um avarento, ela logo comprou, trocou móveis, ajeitou a casa, comprou muita roupa e fez uma grande melhora e reforma para toda a família, que o marido não quis fazer, morreu e deixou tudo aí. É assim que acontece com quem é avarento. Meus irmãos, nós, além do mais, tesouro sobre a terra é querer ficar rico. A quem quer ficar rico a todo custo, isso é tesouro sobre a terra e que é condenado pelo Senhor Jesus. Em 1 Timóteo 6,10, a palavra diz assim: ora, os que querem ficar ricos
caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. O texto é claro em dizer que aqueles que querem ficar ricos caem nas ciladas, nas tentações. Existem muitas ciladas, muitas tentações por aí. Das pessoas. Tem gente que vende a alma ao diabo, porque elas querem a todo custo ficar rico, querem os bens materiais, querem acumular tesouro aqui na terra e não lá no céu. Conheço um senhor, e esse senhor, eu acho que ele ainda é vivo, um senhor já com uma certa idade, e ele tinha muitas fazendas, algumas fazendas, mas era um senhor muito avarento. E aí, quando ele viajava para a cidade grande, ele levava a comida para não comprar comida no restaurante. E ele só teve uma filha, não teve filhos. E esse senhor, com os netos agora, querem tirar a vida dele para tomar a fortuna que ele tem. Ainda é vida, né? Quer dizer, poderia esperar o avô falecer para herdar o que tem. Então, eles querem tirar a vida do avô. Então, por que esse senhor é assim? Avareza. Não se preocupa com as coisas espirituais. Não busca a palavra de Deus. Não tem compromisso com Deus. E até ele vai acumulando, comprando, adquirindo coisas, bens e por aí vai, e não tem compromisso nenhum com as coisas espirituais, e este homem não passa de um avarento. Me lembro que recentemente, não tem alguns anos, aliás, alguns anos que uma atriz da Globo se suicidou se jogando de um prédio bem alto, uma pessoa renomada, uma pessoa bonita, uma pessoa com fama e certamente com dinheiro, mas era infeliz, se suicidou. Então, isso tudo é avareza, isso tudo é juntar tesouro aqui na terra. Juntar tesouro aqui na terra é valorizar mais as coisas ou os seres humanos do que a Deus. É valorizar mais a família, por exemplo, o marido, a mulher, os filhos. É valorizar, inclusive, bens materiais, como carro, como casa, como animais e por aí vai. Tudo isso não passa de avareza e entesourar aqui na terra o que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Mas a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Né? Tem muita gente que está buscando em primeiro lugar as coisas desta vida, os bens materiais, as riquezas, mas a palavra de Deus diz o contrário. Juntar tesouro aqui na terra é quando as nossas esperanças e ambições se limitam a esta vida, enquanto que a palavra de Deus diz que a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Finalmente, vamos passar para o segundo ponto, segundo e último ponto. Vamos ver agora o que é tesouro no céu. Vimos o que é tesouro na terra, vimos toda aquela avareza, agora vamos ver o que é tesouro no céu. O Senhor nos ordena a juntarmos tesouros no céu. Vamos repetir o versículo 20 do texto que foi lido. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Então, é isso que é juntar tesouro no céu. Não é algo literal no sentido de levar bens materiais ou dinheiro para o céu, nada disso. Mas são coisas espirituais, são valores espirituais, isso é juntar tesouro no céu. E eu desafio a qualquer ladrão a roubar essas coisas. O ladrão não vai roubar a tua espiritualidade, a tua comunhão com Deus, não vai roubar a tua oração, não vai roubar a tua leitura bíblica.
O ladrão não vai roubar, nem a ferrugem vai corroer o conhecimento espiritual que você tem. E você nunca vai perder. Você vai levar consigo. Sim, nós devemos juntar tesouro no céu. Tesouro no céu é seguir a Cristo. Esse deve ser o mais elevado desejo de um homem, seguir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é juntar tesouro no céu. Marcos 10, 21 diz a palavra, e Jesus, fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem, segue-me. Ele, porém, contristado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aqui foi um homem que chega para Jesus e perguntou o que deveria fazer para entrar no reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo mandou que ele guardasse os mandamentos. Ele disse, isso aí eu já faço tudo, então faz o seguinte, venda tudo que você tem, pegue a sua riqueza e dê aos pobres. Jesus é contra a riqueza? Não, Jesus não é contra a riqueza, Jesus é contra a avareza, contra aqueles que adoram o dinheiro, e este homem adorava o dinheiro. Não há outro registro de Jesus mandando as pessoas venderem as riquezas, os bens para dar aos pobres. Mas nesse caso aqui, porque o homem adorava o dinheiro, e Jesus sabia muito bem disso, ele mandou, que Jesus quis, na verdade, foi que ele trocasse de Deus, deixasse, abandonasse o Deus dinheiro e adorasse ao Deus verdadeiro, Deus do céu, o Deus que fez o céu e a terra. Portanto, por isso que Jesus falou a estas coisas, aquele homem não quis trocar de Deus. Ele não quis trocar o Deus dinheiro por Deus verdadeiro, e ele sai triste, abandona a Jesus, não quer nem saber. Tesouro no céu é o evangelho na vida do crente. Em 2 Coríntios 2, 4, 7 diz assim, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que texto precioso. Então, isso é juntar tesouro no céu. Tesouro no céu é o crente viver para a glória de Deus. A palavra diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, fazei ou façais qual outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando nós fazemos qualquer coisa para a glória de Deus, nós estamos juntando tesouro no céu. Mesmo que negociando, comprando coisas, desde que nós não estejamos atropelando, né, as pessoas, que assim, nós podemos ter dinheiro, podemos, desde que nós sejamos fiéis aos nossos familiares, não sejamos avarentos como aquele homem da história que estava lá juntando dinheiro no banco e os filhos passando fome. Desde que nós sejamos fiéis ao Senhor, fiéis aos nossos credores. De repente a gente precisa comprar alguma coisa ali em algum lugar, no cartão de crédito, aí nós precisamos ser fiéis. E infelizmente tem gente que prefere que o nome vá para o SPC, para o Serasa, porque não querem cumprir com as suas obrigações, porque quer juntar dinheiro, porque quer ganhar dinheiro. E eu já ouvi muita gente, né, uma pessoa que se dizia crente, ela disse que o nome dela foi para o SPC e ela não pagou a dívida. E disse que não ia pagar, porque depois de 5 anos o nome sai do SPC. Eles limpam automaticamente o nome da pessoa. Aí eu falo assim, olha, o seu nome vai sair do SPC, mas vai ficar no SPC do céu. A senhora precisa tomar uma atividade, precisa tomar cuidado com isso, com esse comportamento mundano, com esse comportamento materialista, esse comportamento avarento. Isso não vem de Deus.
não faz parte do povo de Deus. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com estas coisas. Tesouro no céu é consagrar sua vida e seus bens ao Senhor. Em Timóteo, 1 Timóteo 6, a partir do versículo 17, diz assim: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas sejam mais em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida eterna. Então, aqui, este texto aqui é especificamente direcionado para os ricos, os crentes ricos, que tem crente rico. Aí ele está dizendo aqui, olha, vocês que têm dinheiro, vocês que são ricos, não devem colocar a confiança de vocês no dinheiro. Além do mais, vocês têm que ser generosos, têm que repartir, têm que ajudar o próximo, têm que ser fiéis, vocês precisam ser fiéis, e por aí vai. Então, ele orienta ao crente rico, porque tem crente rico. Como eu falei, riqueza não é problema, o problema é o amor ao dinheiro, como a palavra diz. Tesouro no céu é Cristo na vida do crente. Como diz a palavra, Cristo em vós, a esperança da glória. E o Senhor conclui este texto, esta mensagem, dizendo: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esta é a grande verdade. Onde é que está o teu tesouro? Onde é que está o meu tesouro? Está aqui no mundo, nesta vida, nos bens materiais, ou lá no céu? Nós precisamos fazer esta pergunta e precisamos respondê-la com honestidade. Será que nós temos investido no céu, no reino dos céus? Nós estamos realmente esperançosos que vamos para o céu? Nós precisamos pensar nessas coisas, porque tem muita gente que não se preocupa, tem muita gente que só se preocupa com riquezas materiais. Certamente vocês acompanharam, ou pela TV, ou pela internet, a morte de muitos ricos aqui nesse país. Eu vou dar alguns exemplos. O primeiro exemplo é do dono da Skin Cariol. Um homem riquíssimo foi assassinado pela amante em 2012. Este é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, o dono da IOC. O dono da IOC foi assassinado pela amante. O dono da Skin Cariol foi assassinado também. Os dois eram riquíssimos e foram assassinados. Uma terceira pessoa que também foi assassinada foi o dono da Friboi. Muito conhecido esta marca, muito conhecida esta marca. O dono foi assassinado. O dono da 51, ele foi vítima de uma queda do helicóptero, ele e a família. Então, essa gente, esses homens ricos que morreram e deixaram dinheiro aí, e pelo que nos consta, pelo que nós sabemos, nenhum deles tinha compromisso com as coisas espirituais, com as coisas de Deus, com as coisas do céu. Então, eles, na verdade, o tesouro deles era aqui na terra e não lá no céu. Eles juntaram tesouro aqui na terra, mas não juntaram tesouro aqui no céu. Já conheci pessoas também, pessoalmente, pessoas que eram avarentas e que não tinham compromisso nenhum com o reino de Deus, com as coisas espirituais. Mas também conheço pessoas ricas e que são generosas, pessoas que amam a Deus, pessoas que amam a palavra de Deus, apesar de terem dinheiro, são pessoas que têm um compromisso, que têm um coração na obra, coração nas coisas espirituais, estão mandando para o céu o seu investimento. São pessoas que amam ao Senhor. E isto é
tesouro no céu. Tesouro no céu é o que cada um de nós deve fazer. De tal maneira que nós tenhamos a graça de Deus e a bênção do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Tenha misericórdia de nós. Não permitas que haja em nós, Senhor, qualquer sentimento contra a tua palavra. Tira de nós a avareza, tira de nós qualquer coisa que não te honra e que não te agrada. Abençoa, Senhor, o teu povo, a tua igreja, os teus filhos, e que eles te amem de todo o coração. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos escolheu e queremos fazer jus dessa escolha. Queremos, Senhor Deus, andar em conformidade com o teu propósito, com a tua vontade, Senhor. Nós oramos, Senhor, gratos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.